A graça e a paz seja com todos. Vamos para mais um estudo. O estudo de hoje será sobre aniversário. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. As Escrituras nos declaram que toda honra, glória e louvor sejam dadas unicamente a Deus. Mas, dentro da questão do aniversário, nós vamos ver que a honra, a glória, o louvor tudo é direcionada não a Deus, ao Criador, aquele que nos dá a vida. Dentro das comemorações de aniversário, o alvo é o ser humano e aquele que merece toda a honra, que é quem nos dá a vida, é esquecido e deixado de lado. Por exemplo, quando falamos sobre aniversário e temos parabéns, né? Parabéns seria dar mérito à pessoa que está recebendo parabéns como sendo a autora de ter realizado um feito. Uma pessoa, quando completa mais um ano de vida, ela merece os parabéns porque fez o quê? Ela, na verdade, não tem a capacidade de ter produzido a sua própria vida. Então, a pessoa não merece parabéns, ela não fez nada, foi Deus que concedeu mais tempo de vida para ela. Então, quando se dá parabéns a uma pessoa, está dedicando honra à própria pessoa. E aí é onde entra um dos problemas. Dentro de um aniversário nós temos música, e a música ela vem com um elogio. E quem está sendo elogiado na música? A palavra louvor, ela tem o significado de elogio. Então, todo louvor ele pertence e deve ser a Deus por tudo. Mas quando uma música elogia a uma pessoa, então esse louvor está sendo focado para a direção errada. E dentro do aniversário também temos um outro problema, que é a comida que é oferecida ao aniversariante e às pessoas presentes. Na Bíblia nós temos a questão das comidas, que eram ofertas de manjares, ofertas ao Senhor. Normalmente se agradecia a Deus pela comida que se recebia. E sendo assim, essas três questões, parabéns, a música com elogio, a comida, tudo sendo colocado em homenagem a uma pessoa. Nós temos aqui os elementos onde se presta culto e adoração. Com esses elementos, nós estamos produzindo, na verdade, um culto de adoração. Imagine que quando Adão foi criado, imagine nós pudéssemos entrar na cena e dizer parabéns, Adão. Mas parabéns por quê? Ele ia ficar pensando, né? Parabéns por quê? O que foi que eu fiz, né? Adão diria, né? Eu não fiz nada, Deus foi quem me fez, né? Agora imagine você parabenizar a Jesus. Entra na questão de, digamos, né? Se fôssemos comemorar mais um ano de vida de Jesus. Parabéns a Jesus. Até que teria mais lógica, né? Mas as Escrituras nos declara o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, veja, a glória de Jesus, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como aquele que vem vindo do Pai, o único gerado vindo do Pai. De qualquer maneira que a glória é remetida para Deus como sendo o dono, o originador da glória, né? Cheio de graça e de verdade. Nesse verso, nós entendemos aqui que a glória que é manifestada em Jesus, ela é um reflexo que vem do Pai. Em Romanos está escrito: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agradecer a Jesus por existir, encontramos na Bíblia que devemos agradecer a Deus por Jesus ser o nosso Senhor. Graças damos a Deus, agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Nós encontramos aqui que os parabéns, os agradecimentos, é dado a Deus, e não que Jesus não mereça também o louvor e a honra, porque é da vontade do Pai que o Filho receba também. Mas sempre a Bíblia vai nos apontar o originador de toda bênção, que é o Pai. Claro que a Bíblia vai dizer que quem honra o Filho, honra ao Pai. Colossenses
diz: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, o foco de todos os agradecimentos sempre vai ser o Pai. Então, o povo judeu sempre eles entenderam que não deveria ser dirigido a si próprio louvores e elogios. Jesus chega a citar que aquele que dá esmolas para ser visto dos homens já recebeu a sua recompensa, que seria ser elogiado pelo ato de bondade. Também Jesus falou que aquele que ora em pé para ser visto pelos homens também já recebeu a sua recompensa, que seria a recompensa da fama. A Bíblia vai nos contar alguns casos sobre aniversário. Gênesis 40, verso 20, nós vamos ver aqui o aniversário de Faraó. E Faraó não fazia parte do povo de Deus, ou seja, um costume que não vem de dentro do povo de Deus. É algo que estava no paganismo. Está escrito: 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. Encontramos aqui o aniversário do rei, o faraó, e como será o desenrolar deste aniversário. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Acredito que todos devem conhecer essa história. Nós encontramos aqui um aniversário, uma comemoração e também um evento trágico que é a condenação e execução de um personagem. Vamos analisar os elementos desse evento. O aniversário de Faraó. Houve banquete, morte e esqueceu-se de agradecer ou de lembrar das obras de José, dos conselhos de José, da interpretação do sonho de José naquele momento. Semelhantemente, as pessoas esquecem de Deus e elogiam ao ser humano. A Bíblia literal do texto traduzido, narrando aqui sobre o livro de Jó, diz: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um dos homens no seu dia. Eu destaquei a palavra aqui, no seu dia, porque essa conotação de no seu dia é como sendo o dia próprio de uma pessoa. E qual é o dia próprio de uma pessoa? Antes de nós decifrarmos, vamos continuar a leitura. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Então, era no seu dia e havia bebida e comida. Então, nós encontramos os filhos de Jó comemorando o seu dia, com comidas e bebidas. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, está escrita também no seu dia. A Bíblia Viva, embora ela não é exatamente uma tradução, está escrito mais claramente, fazia aniversário. Claro que não é uma boa Bíblia, essa versão Bíblia Viva, mas nesse quesito aqui, ela deu um entendimento mais claro sobre essa expressão, no seu dia. Os filhos de Jó estavam seguindo o costume de comemorar aniversário, elogio a si mesmos. Nós não encontramos na narrativa do livro de Jó eles prestando culto a Deus. Encontramos Jó prestando culto a Deus e sendo fiel. Encontramos Deus dizendo que Jó era fiel. Não encontramos Deus dizendo que seus filhos eram fiéis. O verso 5 ainda na Bíblia Viva diz: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A blasfêmia é quando alguém se coloca no lugar de Deus. Por isso que é colocado: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. O aniversário justamente traz o pecado da blasfêmia. Faraó comete o pecado de blasfêmia quando homenageia a si mesmo.
Jó 1,13 diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Aqui nós temos o momento em que vai acontecer uma tragédia e o inimigo ele escolhe uma brecha e começa por aquilo que era mais valioso para Jó, o seu filho primogênito. E ele escolhe um dia em que há brecha. Todas as desgraças de Jó começaram no dia de aniversário dos filhos e, para ser mais preciso, do seu filho mais velho. Na questão anterior, o aniversário de Faraó, houve uma desgraça, houve uma morte. E agora nós encontramos mais aqui festa de aniversário e mais a questão de mortes. Verso 14 diz: Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. O inimigo fez questão de poupar algum para trazer a má notícia, que era com isso que o inimigo tentava abalar a Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Aniversário dos filhos de Jó. Banquete, houve morte, eles esqueceram de agradecer a Deus, elementos muito parecidos com os do aniversário de Faraó. Uma citação aqui no livro de Oséias, capítulo 7, verso 5, diz: No dia do aniversário do rei, os príncipes o deixam bêbado. Então o rei faz papel de tolo e bebe com os que zombam dele. Quantos aniversariantes já não foram desagradados quando ofereceram comidas que nem todas as pessoas gostaram, né? Além das pessoas irem, o coração realmente não estava voltado em nada pela felicidade daquele seu amigo estar completando mais um ano de vida, e eles ainda falam mal às custas da provisão de comida dada pelo aniversariante, ou que a família muitas vezes provê. E é isso que a Bíblia expressa. Ou seja, aquilo que seria para engrandecimento, no final serve para ridicularizar o próprio aniversariante. Então, em Oséias, nós encontramos aqui o papel de tolo que o aniversariante faz. Novo Testamento, Marcos 6, e chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. O dia natalício, que é o dia de nascimento. Na Bíblia nós não encontramos a palavra Natal ou nascimento de Jesus como o dia de Natal específico, não encontramos isso. Nós encontramos o nascimento de Jesus sem uma data marcada, né? Mas nós encontramos aqui o dia natalício de Herodes, que era um costume grego de se comemorar a data do seu nascimento. E veja o que foi que aconteceu nessa comemoração. Houve festa, houve banquete, houve dança, e o rei aqui vai fazer papel de tolo também, porque ele faz uma promessa, já que Herodias agradou a ele, poderia pedir até metade do reino, e ela pede algo que ele não queria dar. Diz: Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E ele afligiu-se. Olha o que passou aqui o aniversariante em seu próprio aniversário. Ficou afligido, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Ele foi constrangido, ele foi na verdade manipulado, fez papel de tolo e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dava à jovem, e ela a levou à sua mãe. Mais um aniversário que terminou em desgraça, em morte. No livro de Eclesiastes diz: é melhor estar nos velórios que ir a festas de aniversário. Isso porque você vai morrer um dia
E é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Então é melhor você ir num velório do que em um aniversário. Temos aqui 5 citações e temos aqui em 3 onde houve morte. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. A questão das tradições invalidam o louvor, a honra e a glória que devem ser dadas unicamente a Deus, que é quem nos concede a vida. E João 12:43 diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deus quer que nesse caminho estreito que estamos trilhando, que a cada dia vamos abandonando as cargas das tradições, as malas com o paganismo, e que possamos a cada dia mais estarmos com as nossas vestes brancas. Que Deus nos abençoe.